Fala pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou explicar algumas coisas que eu acredito ser muito importante, né? Primeiro eu vou explicar como é que vai ser o curso, né? Eu já participei de vários cursos, já ministrei muitos cursos de programação e de tecnologia durante muitos anos, e eu acho relativamente chato a gente fazer um conteúdo massivo, cheio de termos técnicos seguidos, né? Então, eu tô fazendo uma metodologia de vídeos curtos, vídeos de no máximo 7 minutos, vídeos que são facilmente digeríveis, que começam e terminam por ali. Muito raramente, quando um assunto se estender demais, ele vai ter ali em torno de 10 minutos e tudo mais. E eventualmente vai ter parte 1, parte 2, parte 3, se o assunto ele tiver necessidade de ser mais extenso, ok? Então é assim que eu vou trabalhar, vou criar pequenos vídeos curtos que dá para você assistir em qualquer ocasião, né? Voltando do trabalho e tudo mais, e que você consiga criar uma linha que você não precisa estar assistindo uma videoaula de 1 hora e tudo mais, né? E muito raramente eu vou parar para ficar explicando o conceito, ok? Então, qual é a dica que eu dou para todo mundo que está começando agora? Quando eu falar um terminho que você não conhece, né? Um termo em inglês ou um termo de programação que eu não parei para explicar, o que você pode fazer? Vai no Google, digita aquele termo, coloca C# depois desse termo que eu apresentei, que eu coloquei, e dá uma olhada na documentação, nas documentações que tem na internet sobre esse assunto. Porque se eu citei, tem algum tipo de relevância dentro desse ecossistema, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês precisam saber, o C# é uma linguagem criada pela Microsoft, né? Então a documentação oficial C# está dentro dos domínios da Microsoft, né? Então se você colocar qualquer pesquisa aqui, vamos colocar aqui, ó, int C#, por exemplo, né? Sempre o primeiro link que vai estar disponível é alguma coisa da Microsoft, da própria Microsoft. E o C# ele faz parte de um pacote chamado .NET, tá? Que está aqui em cima. Então, normalmente, o site que vai vir de documentação oficial da Microsoft vai ser esse lean, eu não sei como é que fala essa palavra, .microsoft.com, lean.microsoft, enfim, não vou treinar meu inglês agora. Então, essa aqui é a documentação oficial da própria Microsoft. Então, quem melhor do que os próprios desenvolvedores da linguagem para poder fazer uma documentação oficial? Por muitas vezes, pode acontecer da documentação ser muito técnica, né? Porque isso aqui são feitos por engenheiros, programadores e tal. Então, às vezes, você vai procurar uma fonte alternativa para poder entender sobre o mesmo assunto. Mas o único lugar que vai estar completíssima essa documentação é nesse site, ok? Inclusive, quando eu estava na Microsoft e fiz a certificação MSDN, a gente estudava justamente pela documentação oficial, né? Que é muito boa, diga-se de passagem. A Microsoft é excelente em fazer documentações técnicas, ok? Então, sempre procure as informações nas fontes oficiais, ok? E aí, falando um pouco de linguagens, né? Tem um puta mistério que com todo curso que você começa a fazer, a pessoa vai tentar explicar o que é programação e tal, e se enrola e parece que é um bichão de 7 cabeças. Não tô falando que seja simples, mas também não é isso tudo, tá, galera? Vamos entender, tá? Você já parou para pensar, né, raciocinar por que se chama linguagem de programação? O termo, vamos separar aqui. O que é linguagem, né? Português é uma linguagem, inglês é uma linguagem, né? Na prática, é um conjunto de regras de como que se formam as palavras. E aí a gente tem a chamada sintaxes, né? E essas sintaxes, elas se aplicam para frases, se aplicam para formulação. Até mesmo para você entender a morfologia do negócio, né? Como é que a língua é feita, né? Como é que se criam as palavras e tudo mais. Então, a linguagem
ela quer dizer que são padrões e regras, né? Deixando num resumo assim, são padrões linguísticos, padrões de regra. E aí, deprogramação. Por que deprogramação? Porque é uma linguagem que você vai ter de interface de comunicação entre o ser humano, tá? E as máquinas. Por quê? Porque a máquina, ela entende uma outra linguagem. Ela entende a linguagem binária. Só que o ser humano é incapaz de produzir, honestamente falando, é incapaz de produzir códigos em binário. É improvável você conseguir fazer um negócio desse. Antigamente, muito antigamente, né, você tinha processos mais rudimentares de cartão perfurado que era muito próximo disso. Mas hoje em dia a gente trabalha no chamado alto nível, é um nível cada vez mais distante da máquina. Então a gente usa termos em inglês, né? São sintaxes bem mais palatáveis para o nosso gosto, né? E você pode ter linguagens linguagens de programação escritas em N linguagens diferentes, em chinês, em russo e tudo mais. Obviamente que o padrão internacional de linguagens são linguagens escritas em inglês. Ah, mas eu vou ter que aprender inglês, eu não sei nada de inglês e tudo mais. Não, você não vai ter que aprender necessariamente falar, mas você vai precisar entender alguns termos técnicos. Você vai precisar entender ou decorar alguns termos técnicos. E, naturalmente, com o tempo, você vai criando um vocabulário. Assim como se você estivesse aprendendo um novo idioma. Se você tem dificuldade para aprender um idioma novo, não necessariamente você vai ter para aprender linguagem de programação. Por quê? Até hoje, por exemplo, o meu inglês não é fluente. Eu tenho um inglês intermediário para avançado aí. Mas eu tenho uma enorme dificuldade para ouvir e um pouco de dificuldade ainda para falar, porque eu não tenho um vocabulário muito extenso. Mas no caso da linguagem de programação, como você só vai ler e escrever, você não vai falar nem ouvir, é muito mais simples, no geral, né? É muito mais simples. E outro mito, né, que é importante deixar claro, é que você não precisa ser expert em matemática para programar nada. Ok? Tira isso da sua cabeça, você não precisa ter essa trava mental que precisa ser excelente estudante de matemática para poder fazer programação. Honestamente, nos meus 20 anos de experiência, foram raríssimas as vezes que eu tive que fazer algum tipo de fórmula matemática complexa e na maioria das vezes a gente encontra soluções já prontas na internet para resolver os problemas que a gente tem. Você vai ser muito mais um pesquisador do que propriamente uma pessoa um matemático que vai criar fórmulas ali e tudo mais. Então, assim, essa introdução aqui é para desmistificar algumas coisas e aí a gente vai começar a falar de programação, né? Falar de programação do conceito básico até a gente conseguir escrever alguma coisinha, tá? E não se preocupem em achar que você precisa decorar tudo e tal, porque, de novo, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de programação e até hoje eu consulto documentação diariamente. Eu consulto no Google diariamente porque a minha memória e nem a memória de ninguém vai conseguir guardar todas as informações de uma linguagem de programação. É impossível. O que você precisa saber é como pesquisar e aonde pesquisar quando você precisar. É basicamente isso, ok? É basicamente como se fosse um dicionário, né? Quem é mais velho aí vai entender o que eu estou falando. O dicionário, a gente não tem como saber todas as palavras que existem no português, né? Então, também não existe como a gente saber todas as palavras que existem dentro de uma linguagem de programação, porque ela é muito complexa, qualquer uma delas, tá? Não tô falando só do C#, não. Todas as linguagens de programação, elas são ultramente complexas. Então é impossível um ser humano conseguir armazenar dentro da cabeça todas as informações que contém dentro dessa linguagem de programação que foram feitas por centenas, às vezes milhares de programadores no mundo inteiro, né, que tem anos e anos de evolução. Então,
desmistifiquem essa questão que a gente vai aprender como é que a gente busca na internet as coisas que a gente precisa. E eu vou parando esse vídeo por aqui, a gente vai iniciar um outro vídeo aqui falando sobre como é que a linguagem se estrutura, o que é processo de compilação, interpretação e tudo mais. Vamos lá.